Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca sobre biologia para o Enem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bactérias, que são os primeiros organismos definitivamente considerados vivos ao longo do tempo. Então, algumas características especiais da bactéria. As células delas não possuem núcleo citoplasmático e ela só tem uma célula, ou seja, são organismos unicelulares. Como exemplos de bactérias, a gente pode citar as cianobactérias, que também são chamadas de algas azuis, mas não são algas, as bactérias acidófilas, que vivem em ambientes de baixo pH, as bactérias basófilas, que vivem em ambientes de alto pH, e, em geral, as bactérias extremófilas, que vivem em locais de condições extremas. Essa definição de bactérias é baseada no reino Monera, então na classificação de 5 reinos que a gente falou no último episódio do podcast. Mas além disso, a gente pode classificar as bactérias também em domínios. Então, se vocês se lembram, tem a classificação por 5 reinos e tem a classificação por 3 e 2 domínios. Quando classificamos por reinos, tanto as geobactérias quanto as arqueias fazem parte do mesmo reino, que é o reino Monera. Porém, quando usamos a classificação de domínios, as bactérias são divididas em 2 grupos. Tem as geobactérias e tem as arqueias. Bactérias e arqueias são diferentes em relação às sequências de ácidos nucleicos que elas têm, e aos hábitos de forrageamento e também aos revestimentos das células. Então, vamos recapitular um pouquinho do que eu acabei de falar. O que as bactérias não têm nas células delas? São núcleos citoplasmáticos, ou seja, são seres que não têm o material genético englobado dentro de um núcleo. Uma outra pergunta: quais foram os primeiros organismos considerados vivos? Foram os vírus, as bactérias, os protozoários? Foram as bactérias. Vamos falar então algumas outras classificações de características das bactérias. Primeiro, algumas delas têm locomoção, ou seja, elas conseguem se movimentar por meio de flagelos de cílios. Além disso, algumas delas moram em colônias, elas vivem numa relação chamada colônia, e elas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de indivíduos, de células, naquela colônia. Só para te lembrar, colônias são um tipo de relação ecológica que beneficia todos os desenvolvidos. Porém, ela não é necessária para a sua sobrevivência. E como que é a reprodução das bactérias? Ela pode acontecer tanto por troca de material genético ou sem troca de material genético. Além disso, as bactérias podem absorver fragmentos de ácidos nucleicos que estão no ambiente, aumentando a sua variabilidade genética. E também é importante lembrar que várias bactérias causam doenças nas pessoas. Por exemplo, difteria, tuberculose, gonorreia, sífilis, meningite e pneumonia são todas doenças que podem ser causadas por bactérias. Então, continuando, para a recapitulação, bactérias são capazes de absorver fragmentos de ácidos nucleicos do ambiente, o que aumenta a sua variabilidade genética. E uma pergunta para vocês: como é a organização da maioria das espécies de bactérias? É em comunidade, em colônia ou em sociedade? A resposta é colônia. Ok, então vamos passar para frente. E como é a alimentação das bactérias? Elas podem ser de vários tipos, dependendo de como que elas obtêm seu alimento. Então, algumas bactérias são saprófagas, ou seja, se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Algumas bactérias são fotossintetizantes, ou seja, elas produzem nutrientes utilizando a energia luminosa. Já outras bactérias são quimiosintetizantes, ou seja, elas produzem nutrientes utilizando reações químicas de compostos inorgânicos. E o nome dessas bactérias é dado de acordo com o elemento que elas utilizam. Então, por exemplo, as nitrobactérias são as bactérias que utilizam nitrogênio para produzir nutrientes. Ok, então vamos ver se você consegue se lembrar. De acordo com a alimentação, as bactérias são classificadas como saprófagas, quimiosintetizantes e fotossintetizantes. Ou seja, elas podem decompor o alimento, produzir por meio da luz ou produzir por meio de reações químicas. E qual que é a diferença, quais são as diferenças entre as bactérias e as arqueias?
Elas são diferentes em relação às sequências de ácidos nucleicos, aos hábitos de forrageamento e também aos revestimentos celulares. Uma outra pergunta, para ver se você se lembra, é: quais são as estruturas utilizadas para a locomoção das bactérias? São paredes de membranas, ribossomos de mitocôndrias, flagelos de cílios, DNA e RNA. A resposta correta é flagelos e cílios, que ajudam algumas espécies de bactéria a se locomover, ou seja, a se movimentar. E lembrando também que no caso das bactérias quimiosintetizantes, o nome delas é derivado da substância que elas usam. Então, por exemplo, as nitrobactérias são as bactérias que utilizam nitrogênio. E é isso, obrigada por ouvir, até a próxima!